Você corre perigo, você morre de medo, você morre mais cedo. Espelho meu, existe... Eu lembro que uma conversa preliminar que a gente teve, você me falou de uma questão de reação. Sim. Né, que você aprendeu a ser reativo. Sim. Por conta de tudo, né? Dos vários preconceitos, das várias identidades que você pode se colocar. Né, do ponto de vista de uma pessoa negra, né, uma pessoa gay, né? Então, sim, você sim. me falou exatamente isso. Eu aprendi que suas tias depois te perguntaram de onde é que vinha todo este vocabulário. Como acabar com a vida de uma pessoa e que você disse, segundos. eu sou reativo, né? Diga um pouquinho sobre isso, essa coisa de agressividade. Sim, sim, sim. A reatividade surgiu na minha vida por conta da questão de ser gay, né? E a escola, então eu sofri muito bullying. Na época a gente tomava kill na escola, não era bullying. Já era, mas não tinha a força que tem. Não tinha essa discussão então, toda. Eu era adolescente em 1998, 2000, 2001, e era kill, e era não sei o quê, e a gente tinha que lidar com aquilo. Então eu fui ficando muito reativo. Kill, vai receber seu Oxóssi no terreiro, me deixa em paz. Então eu fui desenvolvendo todo um linguajar reativo, porque eu tinha que me defender, mas que ao mesmo tempo ia ficando engraçado, e eu fui criando aquela imagem de, olha só, não mexa com aquela bicha, que ela vai reagir, você não vai. E as pessoas hoje me reconhecem dessa maneira, tipo assim, eu recebi áudios por conta da cobrança, o povo dizendo assim, não quero dever nunca esse viado, eu quero dever ao diabo, menos esse viado. Então, e de uma maneira engraçada, porque quando ele diz assim, eu não quero conta com este viado, eu não entendo como um discurso sexista ou por conta de gênero. É tipo assim, eu sei que ele vai reagir que eu não vou conseguir me defender, sabe? Então é uma imagem que eu criei, algumas pessoas podem dizer, mas você é tarólogo, isso para sua imagem como tarólogo, vai toda uma série de questões que eu não consigo juntar para dizer que um atrapalha o outro. Eu consigo ser a mesma pessoa. Óbvio que jogando tarô eu não vou querer vestir a fantasia de carnaval para ficar fazendo piada com o cliente que está com a questão séria para resolver. Mas se a gente está descontraído, se a gente de repente já tem uma amizade, porque o cliente acaba virando amigo do tarólogo mesmo, porque a gente se envolve na questão, no problema ali da vida da pessoa, então acaba se tornando muito interessante. Eu fui ficando reativo, muito inclusive. Adolescente, fui crescendo porque eu tinha um cabelo comprido, era, sabe, aquela coisa, e as pessoas mexiam muito comigo na rua por conta disso. E eu fui ficando reativo, mesmo depois de adulto. Então, sabe, e eu aprendi, aí depois que eu passei por depressão, tudo isso, que eu tive que aprender a meditar, que eu tive que aprender a respirar fundo, que eu fui entendendo que a gente não pode ser um tanque de guerra o tempo todo, que a gente tem que ter momentos de paz interior, porque a reatividade, apesar de a gente conseguir se defender, mas ela vai minando o nosso organismo. Ao longo do tempo, você vai se transformando numa pessoa doente. Eu sofri de gastrite durante anos. E o humor ajuda. E aí, quando eu comecei a perceber que eu tinha uma veia muito mais ligada para o humor, mas que eu não sabia definir, simplesmente eu sentava para conversar e disse, gente, eu tô com uma cabeça tão... Ai, minha cabeça vai explodir. Aí o povo se jogava para trás e disse, gente, eu só tô conversando. Eu tô com dor de cabeça mesmo. Sabe? Então são coisas que eu comecei a perceber que as pessoas gostavam de se aproximar de mim, porque elas riam e que eu achava muito interessante aquilo tudo. E eu fui começando a desenvolver isso, sem pensar em teatro. Nunca imaginei que um dia eu ia ficar, entre aspas, conhecido em Salvador por conta disso. Nunca se passou pela minha cabeça. E aí hoje eu sou reativo, porém no mútuo, só se eu precisar realmente, porque no caso da menina da ladeira do Paiva, ela ia dar na minha cara. Aí eu tive que mostrar a ela, meu amor, onde é que as cobras dormem, pra ela não esquecer. Não só isso, né? Você teve que mostrar, inclusive, que você foi contado pelo censo. E aí o censo, o IBGE sabe quem você é. Mas ela fecha a mãozinha dela pra dar murro em ninguém. O IBGE sabe quem você é. Sabe. Pedro Álvares Cabral te descobriu. Sim, e o que talvez aqui agora, né, pensando assim no áudio, o que é que tira eu do sério? Tipo, vou falar uma coisa assim, para o que você diria, por exemplo, uma pessoa homofóbica. Olha só, eu tenho um olhar muito diferente para a homofobia. Só que existem situações de homofobia que me tiram muito do sério e eu vou muito mais pela expressão da pessoa do que pelo que a pessoa fala. Porque por trás de um homofóbico tem uma vontade de dar, nunca esqueça isso. Então eles querem, sabe, agredir o outro, e eu aprendi na minha vivência de vida que você ataca aquilo que lhe incomoda. Então,
Quando eu entendi que o meu jeito, de alguma maneira, pode incomodar alguém, se eu já bato palma, eu bato mais. Se eu já bato cabelo, eu bato mais. Eu dou mais gargalhada, eu fico mais feminina que ele nunca. Frida Kahlo me pega que é babado na cara deles e eu não tô nem aí. Menino, e este repertório, né? Eu me lembro que você trouxe nos áudios uns repertórios, né, da Axé Music, por exemplo, né? Alô Bennett, né? Alô Bennett é babado. Quando ela dá a volta no mundo e quando ela vê o mundo girar é babado. Márcia Short. Menino, Márcia Short é tranquila, né? Márcia Short é uma pessoa tranquila, mas ao mesmo tempo você citou, juntou em Márcia Freire. Márcia Freire é conhecida como o furacão. Uou, você acha que ela foi citada por quê, meu bem? E foi uma coisa também assim, porque quando eu comecei a gravar o áudio, e como você estava contando para outra pessoa. Sim, e eu tenho um raciocínio, por isso que eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho uma mente muito agitada e muito rápida. Inclusive, ao longo do tempo, eu fui aprendendo a falar devagar, justamente para eu conseguir controlar. Porque eu falava rápido e eu queria falar na mesma velocidade que eu estava pensando. Então eu atropelava palavras. Então eu fui meio que aprendendo a controlar a minha dicção. E eu sou uma pessoa que eu tenho freio lingual, não parece, mas às vezes eu gaguejo. E tudo isso eu fui aprendendo, me autoanalisando, coisa que muita gente deveria fazer e não faz. Muitos problemas seriam evitados se as pessoas se olhassem para os rabinhos delas, mas elas não fazem isso. Só ter eu para mostrar. Eu mostro. Você mostra. Você mostra. Lava mais branco que boa. Aham, nega. Fica ao vivo. E aí, durante a gravação, as coisas vão surgindo. Então, como a gente falou, né, numa conversa anterior, já dando um curso de como dar uma baixa eficaz. Você não pode dar tempo da pessoa responder nem reagir. Sim, vamos lá. Você tem que falar uma coisa atrás da outra. Dicas. Quem é você no DIC? Lá tem 16 orixás e nenhum é você. E já dá uns 3 palavrão e volta de novo, pergunta quem é ela no Instituto Pedro Melo, ela não vai saber responder, aí você já dá outra coisa. Pronto, dá um áudio de 50 segundos mais ou menos, aí você manda. Só pensar, é só falar. Isso. Não, inclusive ao vivo. Você Sim. faz essas coisas ao vivo. Sim. Né? Não só pro áudio. Mas você está pensando em outras coisas, profissionalizar outras coisas, ou você vai ficar nessa de áudio mesmo? Não, eu nunca pensei nisso. Muito falando de coração. Assim, de se tornar um digital influencer. Não, nunca pensei, porque eu não tenho, como eu não faço pauta, não tenho direção, não tenho conhecimento, isso é muito interessante. As pessoas hoje estão se metendo a fazer coisas que de repente elas não conhecem. E eu acho que esse trabalho precisa ser bem feito. Então, de repente, se eu imaginar isso, eu vou precisar de uma equipe, de um aparato. Não vou me negar. Sim. Eu só quero que seja bom para todo mundo, que seja engraçado, que possa ser coerente, que não tenha padrão, né? Se puder ser do meu jeito, melhor. Mas no momento eu não tenho pensado. Você sabe que surgiram várias teorias, né? Sobre o quê, né? Sobre quem era aquela pessoa. Olha, ai, meu Deus. Foi. Várias teorias. Tinha gente que dizia que eram de outros áudios que apareceram, que já rolam há algum tempo, né? Sim. Alguns outros áudios. Teve gente que chegava com nomes específicos, né? Fulano e tal e tal. Menino, você deve ter botado tanta gente no fogo. Mas pobre das pessoas. Porque eu sou dessas. Porque você é dessas. E muita gente pensando, né? Algumas pessoas indicavam fanpages de Facebook, imaginando que era você. Inclusive uma pessoa mandou pra mim uma fanpage. Assim que eu botei a fanpage, não era. Né? E a outra viagem era, por isso que a gente fez esforço enorme de lhe trazer e mostrar, que inclusive as pessoas queriam saber como era seu rosto, porque elas estavam imaginando quem era essa pessoa, né? Te imaginavam de várias formas possíveis. Né? Engraçado, um dos maiores feedbacks que eu recebo é que as pessoas dizem assim, quem te vê não imagina. Se você estiver numa conversa cotidiana, eu consigo conversar sobre tudo. Mas eu acho que ele é perfeito. A voz e a pessoa não é perfeita. Eu só imaginava mais alto. Para! Não, eu também tenho esse problema. 10 centímetros eu não ia reclamar. Gente, se eu tivesse 10 centímetros a mais, coitada de Salvador, Bahia. Mas, né, pequena, meu amor. Eu já bagunço, imagine grande. Deixa eu te contar. A Semineta ia mandar me prender. Deixa eu te contar. Minha mãe fez dizer isso pro meu médico, pediatra ainda, quando eu era criança. Que eu era muito pequena, que às vezes ela ficava assim, o pior que ele é também.
Ele era também um médico, né? Porque ele dá muito bem, inclusive. É um excelente médico. Sabe o que ele disse pra ela? Virou pra mim e disse, responda a ela que as melhores fragrâncias estão nos menores frascos. Mas a resposta é essa mesmo. Então, mas eu ficaria satisfeita. 3 centímetros, 4 centímetros a mais, eu já tava A bem. gente não tem tudo, a gente não pode ter tudo. Mas imagina, mas você fecha assim mesmo. Fecha.